Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no nosso canal, Estudando o Espiritismo, e hoje vamos dar sequência aos estudos sobre textos selecionados do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora estamos no capítulo 11, Amor ao Próximo como a Si Mesmo, e nesse estudo vamos fazer uma análise das mensagens que Kardec, das partes que Kardec retira do do Novo Testamento da Bíblia para introduzir esse capítulo do amar ao próximo como a si mesmo. Antes de fazê-lo, é importante nós chamarmos a sua atenção para a ordem que Kardec organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que no capítulo 5 ele vai falar sobre a questão das causas das aflições. No capítulo 6 ele fala sobre o Cristo Consolador. No capítulo 7 ele começa com as bem-aventuranças, os pobres de espírito, que ele faz, onde é feita o contraponto entre orgulho e humildade e a importante mensagem, né, daqueles que se elevam serão rebaixados, e do homem inteligente na Terra, que foi o que nós comentamos. Na sequência, ele vai falar no capítulo 8 sobre a pureza de coração, que é um tema assim extremamente importante para nós entendermos o processo de espiritualização, não é? A espiritualização passa pela pureza do coração, termos o coração puro onde quer que estejamos, com as nossas intenções, com os nossos propósitos, ah, falando a verdade, enfim. Ah, Depois ele vem exatamente falar sobre os brandos e pacíficos, no capítulo 9, que nós comentamos a fabilidade e doçura, que é exatamente a ideia da ir contra as impressões, né, a educação, a aparência de, de uma ação pacificadora, enquanto você está agindo com destilando fel, né? Então, a verdade de uma ação pacificadora. E depois do capítulo 9 dos Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele vai falar da misericórdia. Então, a grande conclusão dos brandos e pacíficos, e principalmente da paciência como uma forma de caridade, é o perdão, né? O perdão uns aos outros, que é o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. É depois de falar tudo isso que Kardec vai chegar então ao tema amar ao próximo como a si mesmo. O tema amar ao próximo como a si mesmo é um tema reconhecido, né? Quer dizer, é uma máxima reconhecida, mas aquela que é mais reveladora da grandiosidade da moral do Cristo não é amar ao próximo como a si mesmo, é amar aos inimigos, e isso é um próximo capítulo. Nesse capítulo, então, nós vamos ver as partes iniciais daquilo que Kardec coloca, né, como amar ao próximo a si mesmo, tentando dar uma ênfase importante em um ponto que nem sempre a gente se dá conta, né? Amar ao próximo como a si mesmo se resume em fazer o outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Não é um pedido para que a gente goste do outro, para que a gente tenha afeição pelo outro, mas fazer sempre aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. Esse é o ponto principal. Então, nós, por não termos palavras diferentes para expressar condutas diferentes, usamos uma mesma palavra para dois tipos de conduta. O amor como de um lado, né, uma ação afetiva, ação de você gostar, você se dedicar a uma pessoa, de um lado, como uma ação.
ah, afetiva mesmo, né? E do outro lado, o amor como uma conduta ética em que você, independente de gostar ou não do outro, faz ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você, certo? Então, esse é o ponto central que nós vamos ver nessas passagens que Kardec seleciona do Novo Testamento. Então, estamos aqui na abertura do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e ele começa com um mandamento maior, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, parábola dos credores e dos devedores. Então, ah, começa aqui Jesus. Os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe essa questão para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o teu Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro e maior mandamento. E aqui tens o segundo semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. É importante a gente assinalar aqui que Jesus diz que o segundo, o amor ao próximo como a ti mesmo, é semelhante ao primeiro, mas o primeiro vamos dizer assim, o mais importante, que é o amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. E na maior parte das vezes a gente, é, como tem dificuldade de expressar, né, é, o significado do amor a Deus, a gente acaba ficando, né, entendendo que o amor aos homens é o amor a Deus. E então ficamos restritos a o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham nesses dois mandamentos, no amor a Deus e no amor aos, aos homens, né, uns aos outros. É importante, eu assinalei aqui, que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, porque Jesus, ao longo das suas das conversas e das palestras não, né, mas dos momentos em que ele fazia, contava as suas histórias e, enfim, que ele estava ali dialogando com as pessoas da sua época, vira e mexe ele dizia assim, é preciso que isso aconteça porque em ah, Isaías está escrito isso assim, assim, né? Então, Jesus, e isso está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, não veio destruir a lei. Ele veio dizer que aquilo que foi dito lá, em Isaías e nos outros profetas, iria se cumprir e estava se cumprindo, né? Então, tudo aquilo que eles falaram estava se cumprindo agora no entendimento desses mandamentos. E há um outro elemento importante da gente entender quando Jesus fala dos profetas, que é a análise do Sermão da Montanha. Que no Sermão da Montanha a gente vai observar que Jesus fala: aprendeste o que foi dito com os profetas, com Moisés, ah, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que até o que você pensou é motivo de adultério. Então ele sempre vem afirmar o que foi dito pelos antigos, pelos aqueles que o antecederam, né? Moisés e os profetas, para dizer, mas eu digo que é isso e mais, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Fazer aos homens o que gostarias que eles vos fizessem, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Então aqui ele está falando de uma outra forma, veja que ele está em capítulos completamente diferentes, ó. Mateus 22 aqui, Mateus 7, quer dizer, ele falou isso, ah, o item 2 antes do item um, né? Mas Kardec coloca nessa ordem para exemplificar o que seria exatamente amar ao próximo como a si mesmo, que é a ideia de fazer aos homens
o que gostaria que eles vos fizessem, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Hum. Tratai os homens como gostaria que eles vos tratassem, em Lucas, né? Em outro momento, em outro lugar. E aí, é, Kardec, exatamente para exemplificar essa ideia do fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, traz para a gente a parábola dos credores e dos devedores. A gente observa aqui, ó, aqui é Mateus 22, Mateus 7, Lucas 6, e aqui a parábola dos credores e devedores está em Mateus 18. Então, cada um está em um ponto diferente, exatamente esse trabalho que Kardec teve de unir passagens em pontos diferentes para dar um sentido geral. E a parábola dos credores e devedores é uma representação bastante boa do que é fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse, né? Vamos ler a parábola então aqui. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se a seus pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor do que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever também de ter piedade com teu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o retivessem até que ele pagasse o que devia. É assim que o Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então, aqui está uma representação do que é o amor ao próximo como a si mesmo, né? Primeiro, não há uma identificação do próximo, o próximo é qualquer pessoa, né? É aquele que está no nosso caminho e com quem nós vamos interagir, é simplesmente isso, né? E ah, aqui coloca uma disparidade de endividamento. Enquanto o servidor, né, tinha uma grande dívida com o senhor, o outro, né, que tinha é, uma dívida para com ele, tinha uma dívida pequena. Essa diferença de valores é uma representação que Jesus faz para nos mostrar o tamanho da nossa dívida com a vida e quantos erros e quantos enganos e quantas vezes nós pedimos a Deus, pedimos uns aos outros, né, que nos perdoem porque os nossos enganos são muitos, os nossos tropeços são muitos. E quando alguém vem e nas menores coisas tropeça conosco, erra conosco, nós não temos piedade dessa pessoa. E veja que na passagem ah, o Senhor havia perdoado ele completamente e perdoou a dívida. Ele estava ok com a lei. Ele tinha pedido perdão e estava ok com a lei, né? Num certo sentido. Mas no momento em que ele deixa de perdoar
aquele que o devia, numa coisa pequena, ele passa então a não fazer jus àquele perdão que ele tinha recebido. Então, é exatamente essa passagem que a gente encontra quando Jesus fala para a gente do na oração dominical, não é? Senhor, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós dizemos isso, porque na verdade foi Jesus quem nos ensinou a falar assim, que a gente pedia perdão a Deus conforme, não é, é, tivesse sido o perdão que nós daríamos uns aos outros. E veja que curioso, né? Quer dizer, nós estamos num mundo e numa vida em que o grande valor, né, ah, está no perdão. O que nos mostra o quanto nós somos falhos, o quanto nós erramos uns com os outros e o quanto, num certo sentido, nós não temos capacidade, condição, não temos razão para esperar que os outros sejam ah, ótimos, perfeitos conosco, porque não vão ser. Não é? Porque em diversos momentos nós estaremos sendo confrontados uns com os erros, os enganos, os vacilos uns dos outros, não é? Então, um grande valor da nossa vida é ser capaz de perdoar. Se você é capaz de perdoar, então passaremos por essa vida mais fácil e teremos aprendido, né, que mais importante do que ser o juiz uns dos outros é entender que nós temos uma grande dívida com a vida. Nós passamos por um caminho de erros também, e que, assim como gostaríamos de ter sido compreendidos, perdoados, que as pessoas tivessem compaixão de nós, que a gente tenha também uns com os outros. Então, ah, e aí, veja aqui no final, né? O senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o retivessem até que ele pagasse tudo o que devia. Então, pronto. Enquanto o perdão de uma dívida pequena o livrava, num certo sentido, de uma grande dívida, ah, ao não fazer isso, ele agora teve que dar conta de tudo aquilo que ele devia, né? Na verdade, Deus não quer, se a gente pensar assim, né? Deus espera que a gente aprenda com as dificuldades. Então, o importante é que a gente aprenda a perdoar, né? O aprender a perdoar é a, a, a grande lição. Se você aprendeu a perdoar, mesmo nas menores coisas, então isso já é o aprendizado necessário. Isso já era aquilo que ah, se buscava, né? Muito bem, vamos ver aqui no item 4 o que que Kardec comenta dessa passagem. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então a gente já sabe, pelo Livro dos Espíritos, que a lei de justiça, amor e caridade andam juntas. Não existe justiça sem amor e sem caridade e reciprocamente. Por isso, né, o amor, nesse sentido ético, é uma forma de caridade. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os do que os temos para com eles? A prática dessas máximas
tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Então, alguns pontos são importantes de serem assinalados aqui, né? O primeiro é esse, que é o mais óbvio que a gente está aqui comentando, né? Que é exatamente essa ideia. Como a gente cobra dos outros aquilo que nós não fazemos. Então, se nós não somos capazes de fazer, é melhor que a gente não cobre dos outros também. Tudo isso leva à destruição do egoísmo, né? Porque aí você aceita perder no mundo, isso é importante, porque uma das questões quando a gente estuda o egoísmo é que a convivência com o egoísmo dos outros, ou seja, ver que os outros só pensam em si, faz com que a gente reforce o egoísmo em nós. E exatamente fazer o outro aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem, mesmo quando eles não nos tratam dessa forma, então é superar o egoísmo. Então, quando os homens adotarem essa forma de conduta e como base das instituições, então observe que enquanto os espíritos e Kardec dão ênfase muito grande a que a gente modifique as nossas condutas individuais, mas também modifique as instituições e modifiquem as nossas condutas sociais, né? Porque nesse caso aí o social é entendido desse ponto de vista institucional, né? Os nossos comentários normalmente se limitam apenas à mudança de conduta pessoal, né? E aqui é sempre um limite das observações e dos comentários que nós vemos com muita frequência nas casas espíritas. E também o comentário de muitos espíritos e de pessoas, palestrantes, enfim, né? Então, quando os homens adotarem essa regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade, farão que entre eles reine a paz e a justiça, e aí não vai ter mais ódio, enfim, já conseguimos dar o passo à frente. Muito bem, então vamos terminar por aqui esse comentário, né? Reforçando essa ideia de que o que está sendo pedido para a gente é um comportamento ético de responder à ação dos outros sempre com amor, ou seja, sempre tentando fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Se queremos que o outro seja compreensível conosco, sejamos também com ele. Se gostaríamos que os outros compreendessem os nossos erros, vamos compreender o erro dos outros também, né? Se damos ao outro, se damos a nós mesmos alguns direitos, esses direitos também são extensivos aos outros e devemos respeitá-los da mesma forma. Essa lógica, essa ética de conduta serve também para a justiça nesse sentido, né? Como a gente encontra lá ah, no capítulo sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Depois dá uma olhada lá e faz o complemento desse estudo, tá bom? Um grande abraço. No próximo estudo, então, faremos um comentário sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre amar os inimigos, que é exatamente, né, já introduzimos aqui um pouco dessa reflexão e vamos continuar então no próximo estudo, tá bom? Espero que essa reflexão te ajude e que você esteja em paz, que Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que a gente possa refletir sobre as ideias do Cristo, sobre a sua mensagem, sobre a sua ética e trazê-la para o cotidiano das nossas vidas. Fique com Deus, um grande abraço e até.